Estão vendo? Ô, Renato, você que fez teologia, eu quero que você comente a frase de John Piper, que vai aparecer agora na telinha. Né? Não só o Renato, depois o pastor Célio também, por favor, comente. John Piper, que era uma referência, está no portal Guia-me essa frase dele aí, só se submeta ao seu pastor se ele for submisso à Bíblia, diz John Piper. O teólogo esclareceu que a autoridade do pastor sobre a igreja não é absoluta e que qualquer liderança terrena deve estar submissa à palavra de Deus. Frase forte do John Piper. Não estou aqui, hipótese alguma, querendo incentivar rebeldia, por favor. Mas eu quero que a gente discuta isso aí. Com certeza. Até que ponto isso aí é factível, é viável? Eu concordo em gênero, número e grau. A gente tem visto aí alguns desmandos, coisas graves, seríssimas acontecendo, né? E umas unções aí onde não precisava colocar a mão e por aí vai. Muita coisa para frente aí. E é óbvio, né? O líder espiritual, o pastor, ele é passível de erro, não é? Não é porque teve ali aquele título que ele nunca mais vai errar na vida. Outra coisa, quem garante que foi realmente Deus que o colocou naquela situação? E se não foi uma habilidade própria dele? E se não foi por outros caminhos? Então, não é porque ele tem aquele título que ele está acima do bem e do mal. Ninguém aqui nessa terra está acima do bem e do mal. Então, não só o pastor, qualquer pessoa precisa ser confrontada com a palavra de Deus e que pese, que vale a palavra de Deus. Então, você tem um líder ali que está pode ser um líder de célula, pode ser o pastor, pode ser quem for. Essa pessoa está te falando para fazer uma coisa que você está vendo que está totalmente fora da palavra de Deus, você não vai fazer, entendeu? Você tem que falar, olha, me desculpe, mas a palavra de Deus manda eu ir por esse caminho. Você está falando para eu ir por outro? Não tem condição. Então, sempre se pesa a palavra de Deus e a gente sempre tem que manter ali, ó, a palavra de Deus. Nós somos servos do Senhor. Agora, deixa eu perguntar, você foi militar, não, Célio? Eu só fiz o serviço obrigatório, né? Tá, mas então você sabe muito bem o que é o princípio da obediência devida. Isso acontece muito, por exemplo, se você é soldado e o sargento manda você fazer uma coisa, você tem que fazer. Se você fizer uma coisa que é errada, a punição maior vai para o sargento, mas você também é punido, mas com punição menor, porque tem um princípio da obediência devida. Você tinha que obedecer o sargento. Mas também há um atenuante e há muitas vezes mesmo a isenção da culpa quando você, que está na escala hierárquica, desobedece uma ordem ilegal do seu superior hierárquico, estou falando das Forças Armadas. No caso aí, vamos tirar as Forças Armadas, vamos para a igreja. Existe esse princípio da obediência devida? Quer dizer, não, se o meu pastor mandou fazer uma coisa errada, mas ele é meu pastor, eu vou fazer ou não? Isso é uma deformação, né, do crente, né? Realmente, o que o Renato falou, ele falou com muita propriedade. Infelizmente, nós estamos discutindo isso porque nós chegamos nesse ponto de isso estar mais alastrado. Infelizmente. Né? Infelizmente, nós estamos chegando nesse ponto de ter que fazer esse tipo de discussão. Mas isso é um alerta muito grande para todo cristão, né? A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E toda e qualquer liderança, e aí o pastor também é um irmão nosso, e nós temos responsabilidade com os nossos irmãos, afinal de contas fazemos parte de uma família, então nós somos responsáveis uns pelos outros, né? Nós não podemos dizer como Caim, o que eu tenho a ver com meu irmão? Não, pelo contrário, eu tenho tudo a ver, afinal de contas nós somos corpo. Se aquele membro está doente, o corpo está adoecido. Então, independente da posição que ele tenha, mas muito mais sério numa posição de liderança, todas aquelas ovelhas, elas têm que estar atentas à palavra e fazendo essa confrontação se aquilo que está sendo trazido, seja de mensagem, ou seja de orientação, ou seja, inclusive, de prática, se aquilo está condizente com a palavra de Deus. Agora, para isso tem um pressuposto básico. Né? O crente ele tem que conhecer a palavra. E aí nós temos um grande problema, porque muitas vezes isso está sendo terceirizado hoje, porque está sendo colocado nas mãos única e exclusivamente da igreja e única e exclusivamente da liderança. Agora, para nós que somos cristãos evangélicos, não fica um pouco difícil harmonizar o princípio da autoridade, porque a Bíblia deixa claro no Novo Testamento que os líderes têm responsabilidade sobre os liderados, é um princípio claro, mas a Bíblia também deixa claro no Novo Testamento o sacerdócio universal dos crentes. Então, por exemplo, os evangélicos que vieram da Igreja Católica Romana conhecem bem a ideia do sacerdote. Sim. Não do sacerdócio universal, mas que tem um sacerdote e eu estou debaixo do sacerdote. Sim. Vai para a igreja evangélica,
se migra um pouco essa ideia sacerdotal do clero, entende? Sim. É como se o pastor fosse clero. Sim. Não fica meio difícil de harmonizar isso? O que vocês pensam? Eu que vim de uma igreja antes metodista, antes de estar na Lagoinha, no Rio de Janeiro... Você quer falar que agora que eu sou evangélico... Não, quando eu morava ainda no Rio, né, eu era de uma igreja metodista. Uma igreja mais tradicional, lá existem os bispos, existe ali o clero, existe a clã, que é um grupo que decide sobre a igreja, essa clã é votada. Então, tem um peso, tem uma hierarquia muito grande que deve ser observada, que deve ser obedecida. Agora, em momento nenhum, a gente vai deixar de obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, porque uma pessoa está falando uma coisa que está totalmente fora do contexto, te fazendo pecar. Você não pode jamais fazer isso. Então, tem algumas igrejas que elas vão ter realmente uma tradição ali, ela vai ter realmente uma hierarquia muito bem delimitada. Tem o bispo, aí tem o pastor, aí tem o evangelista, tudo muito bem separadinho. As igrejas mais novas, vou usar aqui o termo moderna, me desculpem, não sei se vocês vão agradar do termo, mas essas igrejas mais modernas, elas têm diminuído um pouco essa hierarquia aí. Mas com hierarquia ou sem hierarquia, precisa ter a figura do pastor, nós não estamos questionando isso aqui. Precisa ter a liderança, precisa ter respeito a essa liderança. Ainda que a igreja tenha 1000 hierarquias, ou ela é mais simplificada, você deve sim obedecer, respeitar, honrar o seu líder, desde que ele esteja em consonância com a palavra. Eu acho que é isso que tem que ser mais focado, né? Quem veio de estrutura hierarquizada realmente tem uma dificuldade maior, né? Porque, de certa forma, já está moldado a essa visão. E, infelizmente, ao invés de algumas lideranças, elas procurarem, digamos assim, talvez até libertar um pouco essa pessoa dessa visão muito hierarquizada, pelo contrário, por uma conveniência, reforça. Infelizmente. Sabe com quem você está falando, né? Exatamente, infelizmente. E aí as pessoas que já vêm um pouco dessa cultura, elas têm essa tendência a se submeter e aí, independentemente daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo proposto, se é bíblico ou não, elas ficam realmente numa situação ali difícil, né? Agora, as pessoas têm que entender o seguinte, a possível confrontação de uma liderança, ela vai ser bem vista aos olhos de Deus, primeiro porque você está realmente buscando de coração cumprir a palavra dele. E segundo, se você fizer isso sempre a partir do amor, da ideia do amor, né? E não da ideia realmente de você, como você disse, promover ali uma rebelião contra a liderança que você tem que realmente respeitar também, né? Você tem que a própria abordagem tem correta. Que ser num tom respeitoso. Um tom respeitoso e visando a edificação do corpo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.